Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre as restaurações indiretas estéticas, também chamadas de inlay, onlay ou overlay. Bom, o conceito dessas restaurações são próteses confeccionadas exclusivamente em cerâmica ou resina composta, que sofreram modificações estruturais com a finalidade de torná-las mais resistentes, podendo ser utilizadas como um único material restaurador sem a necessidade de um substrato metálico, apresentando assim grande melhoria estética, confeccionadas indiretamente em um modelo de gesso. É diferente das restaurações diretas feitas na boca do paciente, diretamente na boca do paciente com as resinas compostas, tá? Elas são feitas indiretamente através de um modelo de gesso, na maioria dos casos enviadas ao laboratório. Bom, a gente tem uma diferença aí entre as restaurações do tipo inlay, onlay e overlay. E é importante vocês saberem distinguir cada uma, tá? A inlay são preparos puramente intracoronários, ou seja, não tem nenhum envolvimento de cúspide. Então, ela pode ser OD, ela pode ser OM, ela pode ser MOD, tá? As restaurações do tipo onlay são preparos onde se faz necessário o recobrimento de uma ou mais cúspides. Então, esse preparo ele já envolve a cúspide vestibular, ou palatina, ou lingual, e pode envolver todas ao mesmo tempo. Já overlay são preparos onde se faz necessário o recobrimento de todas as cúspides. Ou seja, todas as cúspides do dente elas são preparadas e recobertas por esse material restaurador. Então vem a pergunta: um onlay pode ser chamada de overlay? Não, tá? Porque se eu tenho um preparo de uma cúspide apenas, esse preparo ele não pode ser chamado de overlay. Agora, uma overlay pode ser chamada de onlay? Pode, porque uma onlay com preparo de todas as cúspides também é chamada de overlay, certo? Bom, e quando é que é indicada esse tipo de restauração? Então, é indicado por questões estéticas. Vou deixar esse nomezinho aqui para cima. Em dentes posteriores com perda estrutural severa a moderada, ou seja, grandes extensões de cárie, pacientes com baixo índice de cárie, tá? O paciente que possui muitas cáries ativas, ele não é candidato a esse tipo de restauração. O paciente precisa ter também boas condições de higiene bucal, para evitar que nas margens dessa restauração, né, tenha infiltração. E as margens elas precisam estar supragengivais, tá? Essas indicações são segundo o Bottino lá em 2009. Então aqui eu tenho um exemplo de um dente que tem uma restauração de amálgama extensa. Essa cúspide, um pedaço dessa cúspide ela foi quebrada. Tem um dente que não tem tanta estrutura. Ele pode ser recoberto aqui, como o preparo ele é supragengival, ele pode ser feito aí uma onlay ou uma overlay. Bom, a indicação para as inlays são pré-molares e molares vitalizados com perda estrutural média no sentido vestíbulo lingual, tá? Então é indicado somente em pequenas perdas. A onlay, essa perda já for maior, e se a cúspide tiver menos de 1,5 de largura. Então a gente mede lá com o espessímetro quanto sobrou da cúspide do dente lá que ficou. Se tiver menos de 1,5 é indicado a onlay. Lembrando que seria uma das cúspides ou todas, né? E a overlay é quando a cárie só cavou as cúspides, quando a largura do istmo for muito grande ou quando se tratarem de dentes tratados endodonticamente. Então já são casos mais avançados de perdas maiores estruturais. Certo? Então a gente pode dizer que
uma overlay, né, recobrindo todas as cúspides, ou um onlay, que também pode ser chamada de onlay, ela é indicada quando tem muita perda dentária, tá? Principalmente nos dentes tratados endodonticamente. Isso aqui é classificação de Bottino lá em 2009. Quando é que essas restaurações elas são contraindicadas? Ou quando tem limitações, né? Contraindicação é diferente de limitação. Então, são cavidades conservadoras, porque não teria necessidade de você desgastar tanto um dente que tenha pouco desgaste, né? Que tem uma cavidade pequena, porque esse dente ele pode primariamente ser reconstruído com a resina composta, como uma restauração convencional, tá? Dentes muito jovens que têm polpa volumosa, porque o desgaste desse dente pode implicar em sensibilidade dentária. Quando o paciente ele tem uma intercuspidação muito profunda, uma mordida muito profunda, né, de cúspide com cúspide, porque aí você teria que desgastar mais o dente e ficaria, se não fizer esse desgaste, vai ficar pouco espaço para o material restaurador, podendo ocorrer fratura. Coroas extremamente curtas também não é tão indicado, porque você também vai ter que preparar muito o dente, ele vai quase virar uma coroa, né? Então não seria indicado. Pacientes com hábitos parafuncionais não é que é contraindicado. O hábito parafuncional é uma limitação. Por quê? Porque um paciente com hábito parafuncional ele pode fraturar esse material restaurador. Então, é uma limitação porque você pode associar uma restauração indireta, quando bem indicada, e, paralelo a isso, fazer uso de uma placa de proteção para proteger essa restauração, certo? Outra contraindicação ou limitação são pacientes com alto índice de cárie. Não é que não possa fazer, mas esse paciente ele vai ter que ter um cuidado maior na higienização e no controle dessas restaurações, fazer as visitas de retorno com o profissional, para poder garantir que está tudo bem com aquela restauração, que não está tendo infiltração, para evitar que essa restauração ela dê uma infiltração e o paciente venha a ter que tratar o canal desse dente, nos casos dos dentes que não são tratados endodonticamente, né? E também cavidade sem esmalte cervical, porque o esmalte que vai promover uma maior adesão de cimentação, tá? Então seria uma limitação. O que a gente tem de vantagem com essas restaurações indiretas, tá? A estética é claro, né? Então a gente consegue reproduzir aí parte do dente que foi destruído, tem uma estética muito boa, principalmente com os materiais cerâmicos. Maior rigidez e resistência ao remanescente, dando preenchimento à cavidade, principalmente nos casos das onlays e overlays, quando tem recobrimento de cúspide. Então dá uma sustentação para que essas paredes elas não se abram e não ocorra fratura. Maior resistência ao desgaste quando comparadas com as restaurações diretas. Facilidade em restabelecer o contorno da restauração, justamente quando a gente perde aqui, ó, esse perfil de emergência, é mais difícil a gente reconstruir isso com resina, com matriz. Então, quando você separa isso aqui, num troquel, num modelo de gesso, e o laboratório confecciona essa peça protética, ele consegue ter uma visualização dessas proximais e consegue reconstruir esse perfil de emergência de uma forma ideal. E também temos como vantagem um preparo dental conservador, quando comparado com as coroas totais, certo? Bom, o que que a gente tem de material aí para poder, utilizar para construir essas restaurações indiretas? Eu não quero que vocês decorem isso, mas que vocês entendam, né, que existem vários materiais no mercado e que tem alguns materiais que estão em desuso e outros que estão sendo utilizados mais na atualidade. Então nós temos as porcelanas feldspáticas reforçadas por leucita. Temos as porcelanas feldspáticas reforçadas por leucita prensáveis, que é o sistema IPS Impress.
Temos as porcelanas feldspáticas feitas pelo sistema Vitapress, a lúmina infiltrada por vidro, que é o sistema Inceram Spinel, as porcelanas aluminizadas processadas por computador, chamada de Cerex e Silei, as resinas modificadas, que são os cerômeros, Artglass, Solidex, Targes Vectors, Vitazeta, e temos o sistema IMEX, de silicato de lítio, que hoje é um dos mais utilizados, né, utilizando o sistema CAD-CAM.